Sala de visita. Violência escolar. Professor, você acha que as autoridades dos professores em sala, a autoridade do professor em sala de aula mudou? Sim, com certeza. O professor perdeu a autoridade dentro da sala de aula, de maneira geral. Eu acho que por N fatores, né? O próprio reconhecimento da profissão também caiu bastante, né? A visão dos pais, a visão dos alunos hoje em dia em relação à figura do professor mudou bastante. Antigamente, a gente chamava um pai e uma mãe para falar sobre o comportamento, sobre a nota do aluno na escola. O pai nos ajudava, né? Era uma parceria. E a educação é isso, né? A educação é essa parceria família-escola. Hoje em dia a escola, ela às vezes tem o receio de contar com a família, você trazer o pai e uma mãe, e esse pai e uma mãe às vezes vem com mais violência ainda, vem proteger o filho, às vezes acusando o professor. Acusa o professor, às vezes chega até a agredir verbalmente, às vezes Você acha que essa postura às vezes da família que incentiva ou estimula às vezes a agressão contra o professor? Não, com certeza. Na verdade, assim, eu acho que é uma quebra de valores aí do ambiente familiar que está bastante deteriorado, né? As famílias hoje em dia parecem desestruturadas. E quando eu falo em desestruturação, eu não falo daquela família pai e mãe, cachorro, gatinho, claro, heterossexual. Não, a família ela pode ter qualquer constituição que seja, né? Mas que tenha valores, que as pessoas se respeitem mutuamente, né? Que tenham valores éticos de comportamento, né? Dentro do ambiente familiar. Eu acho que isso é fundamental, seja lá como essa família for formada. E você acha que os casos de violência em unidades públicas, por que aparecem mais do que as unidades particulares? É um caso de imprensa? Eu acho que com certeza. Eu não vou deixar de dizer para você que talvez tenha um certo lobby aí do mercado corporativo, né? Um certo protecionismo, sim, certo, claro, dessas pessoas ou dessas instituições que talvez patrocinem canais, alguma coisa assim, né? Mas eu não vou dizer para você que o índice é maior na rede pública, não, do que na privada. É como eu te disse, atinge da pré-escola à pós-graduação e todos os níveis e todas as redes. E em termos de ensino mesmo, as escolas particulares estão à frente, elas estão mais preparados do que a rede pública? Para o ensino, sim, com certeza, sim. Para enfrentamento da violência, eu acho que não. Eu acho que o nível de preparação ou a falta da preparação é a mesma. Nós temos aí, a gente tem acompanhado no mundo inteiro, né, violências nas escolas, casos de tráfico de droga. É uma situação que acomete de uma forma parecida todas as crianças do mundo inteiro? Sim, ela tem características diferentes dependendo do país, dependendo da região, né? Às vezes uma característica mais peculiar assim de cada sociedade, mas ela é recorrente no planeta todo. Um estudo divulgado recentemente pela Organização Mundial de Saúde diz que nos próximos 10 anos nós teremos a geração adolescente mais doente do século. Você acha que aqui você coloca essa situação? Tecnologia, um distanciamento de pai para filho. Como é que você vê essa pesquisa? Eu acredito que sim também. Acho que uma questão do isolamento do ser humano. Acho que as pessoas estão se isolando cada vez mais. A gente vê isso. A tecnologia tem contribuído para isso, né? As redes sociais, as pessoas sentadas numa mesa, uma de frente para a outra, e as duas olhando e conversando e batendo papo no celular, esquecendo de trocar olhares, de trocar ideias, de trocar... As emoções são diferentes, né? Exatamente. Eu acho que isso pode realmente potencializar patologias comportamentais, sociais, distúrbios sociais e acabar agravando a questão da violência. Você falou no começo da nossa entrevista que uma das agressões mais comum é a agressão verbal. Mas ela não aparece, ela não é divulgada. Sim. Por quê? Essa é tomada um pouco como já corriqueira, acaba fazendo parte normal, equivocadamente da cultura, do ambiente escolar. Você acaba, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de menino, isso é coisa da escola. Não, isso na verdade, cada vez que a escola toma isso como normal, ela acaba potencializando, ela acaba gerando, fazendo com que isso se torne realmente uma verdade absoluta sem ser. Isso já é um sinal de mau comportamento, de comportamento inadequado dentro do ambiente escolar, um palavrão em sala de aula, crianças que... Está fora do padrão, né? Está fora do padrão, tem alguma coisa errada. Isso, o professor está, né? Explicando algum conteúdo e a criança está ali desrespeitando de alguma maneira, isso já é uma forma, isso é uma indisciplina que é uma forma também de violência. Claro. E você acha que o poder público está preparado para mudar essa realidade? Olha, eu venho dizendo isso há bastante tempo, o poder público também vem fazendo um pouco de vistas grossas. Eu acho que passou da hora, ou quer seja a União, ou o Estado, ou o município. Todos os poderes, né, em sim, conjunto, né? De pensar a questão da violência escolar com um pouco mais de carinho. Se criar que fosse uma secretaria
secretaria, uma coordenadoria, com pessoas interessadas na problemática, para poder lidar literalmente com essa situação. Porque, na verdade, não existe nada sendo feito pelo poder público diretamente para combater isso. Na verdade, isso é delegado ao professor, que já está sobrecarregado, como você mencionou no começo da entrevista, sala de aula superlotada, salário sucateado, baixas condições de trabalho, prédio público, questões materiais, e ele ainda tem que lidar com uma questão de um problema do qual ele não foi preparado na sua formação, na base, na universidade. Então, ele não viu violência escolar na faculdade. Não, e são assim, inúmeros problemas do dia a dia que às vezes a gente sequer vê a imprensa falando disso. Mas um exemplo, por exemplo, um aluno de 13, 14 anos, usuário de droga, traficante, vai lá e faz a sua matrícula. Que direito tem esse professor ou essa escola de se recusar? Porque a gente entra nos direitos humanos, aquela coisa toda. Como é que lida com uma situação dessa? A gente vai entrar numa questão assim até mais complicada, mas eu acho que muito importante de tratar, que é a questão do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que na verdade é óbvio que tem toda a sua contribuição, né? Que precisa existir, realmente precisam de medidas de proteção para crianças e adolescentes, só que a gente não pode deixar de lembrar que ele foi feito na década de 90, ele foi literalmente concebido no ano de 1990. Está ultrapassado. Ou seja, né? as demandas sociais, as demandas da escola eram outras, completamente diferentes. E como tudo no Brasil, as coisas têm uma certa dificuldade de mudar, de serem alteradas, de serem modernizadas. Então acaba que o Estatuto da Criança e do Adolescente acaba potencializando também, dificultando a ação do professor, dificultando a ação policial, dificultando a ação do Conselho Tutelar, da Vara da Infância e da Juventude. Então acaba dificultando, acaba criando barreiras, como você mencionou, e acaba misturando no mesmo lugar crianças agressivas, não agressivas, sem poder fazer nada com elas. E por que a gente normalmente inicia-se o ano letivo, é que a gente observa que a mídia ou dá mais espaço para os problemas que acontecem dentro da escola, ou de fato eles acontecem mesmo no primeiro semestre do ano. Eu li recentemente uma pesquisa de um professor da USP, o Júlio Gropaquino, falando exatamente sobre isso. Quer dizer, na verdade os problemas acontecem o tempo inteiro, o ano inteiro, mas parece que a mídia preferencialmente gosta de dar um destaque maior nos primeiros meses do ano. Você já observou isso ou não? Sim, esse é uma das maiores referências quando se fala de indisciplina na escola. Na verdade, Dulce, eu acho que é uma questão meio da mídia mesmo. Os problemas são recorrentes, não são pontuais, não existe uma época do ano, início de semestre ou final, início de ano ou final de ano. Ninguém fica bonzinho agora e Exato. fica, piora depois. O inverno, verão, outono, primavera. Na verdade, os problemas de violência acontecem o ano inteiro. Quando aparece uma briga de um menino que agrediu outro no portão da escola ou apreensão de drogas, fica parecendo que aquele problema é pontual, que aconteceu só aquela vez, mas não, está acontecendo a todo momento, está acontecendo todos os dias. Dificilmente um professor termina o seu dia letivo sem ter um caso, pode não ser grave, mas um caso que seja mínimo para relatar de violência ou de bullying ou de situação inadequada durante as suas aulas. E nós podemos afirmar com segurança que acomete tanto o menino quanto a menina na mesma totalidade? Olha, isso é uma outra coisa bastante relevante da gente citar, né? Na verdade, a maioria dos casos de violência, aí até final do século XX, início do XXI, a maioria dos casos de briga, de agressão física, de destruição do patrimônio público e privado, era relacionado aos meninos. Aos meninos, né? Depois, assim, a partir do ano de 2005, 2006, assim, um aumento exponencial. E hoje quem figura, quem domina os casos de violência são as meninas. Principalmente relacionado à agressão física, que era mesmo? típico do gênero masculino, né? Eram os meninos que brigavam, se enfrentavam, quer fosse ali na aula de educação física, né, por uma figurinha, por um chiclete. Agora por qualquer as meninas, coisa, né? Exato. Tanto que a própria mídia tem relatado todos os casos, briga em portão de escola, são duas meninas e geralmente brigando por questões de namorado, de paquera, alguma coisa desse tipo. Então, a entrada das meninas e a entrada cada vez mais precoce de ambos os gêneros também é uma coisa que tem acontecido. Já não é mais, a violência já não é mais típica só do adolescente, só no ensino médio. Então, está presente no ensino fundamental, no segundo ciclo e no primeiro também. Que coisa... O caso das meninas, fenômeno isso, exatamente. Né, as mulheres O caso das expressando meninas, desse jeito. muito. Assim, eu posso dizer que por volta de 64, 65% das agressões físicas estão relacionadas às meninas. Exatamente. Exatamente. E que faixa etária?
Olha, ali na pré-adolescência, mais ou menos. As meninas tinham uma tipicidade de violência que era uma violência sempre mais velada, até mais relacionada ali ao bullying, aquela questão do olhar, da segregação, de deixar de lado, de falar que a outra é feia, de não participar dos grupos sociais. Agora não, agora elas partiram para a briga. Vão para briga agora rola no chão e puxa cabelo e rasga a roupa e vou te pegar, aí envolve familiar. Realmente as meninas tomaram uma complexidade. Deus. Elas querem dominar o mundo mesmo, de todas as formas. É um outro fenômeno. Um outro fenômeno exatamente. a ser pensado mesmo. Essa violência escolar das meninas realmente é típico hoje em dia. E na sua opinião, você como pesquisador, como educador, claro que a gente percebe que é preciso existir uma parceria mais forte entre o poder público e a sociedade mesmo. Na sua opinião, qual seria o modelo perfeito? Essa tríade, poder público, sociedade e família, todos preocupados com essa questão. Eu acho que a questão é realmente formação humana. A escola, hoje em dia, está sendo muito discutida, se com essa questão vai precisar de escola em tempo integral. Qual o modelo? Qual exato, é o modelo, né? Se a gente vai formar mais para o mercado de trabalho, se a escola vai ser ali formadora de pessoas que vão... Mais humanista, mais competitiva. Se vai ser treinamento para vestibular ou não, né? A escola mais valorizada é aquela que mais aprova no Enem, ou que mais aprova nos vestibulares, como o FUVEST, o UNESP e assim por diante. E a gente esquece o papel fundamental da escola, que é de formação humana. Nós precisamos formar gente, formar homens, mulheres, pais e mães de família e, com isso, fomentar uma sociedade mais saudável, menos violenta. Por exemplo, o nosso trânsito mata 40 mil pessoas por ano. Isso é mais do que uma guerra civil, mais do que uma guerra de muitos países. Quer dizer, e essa guerra e esse problema do trânsito é uma questão de valores realmente, de falta de respeito, de falta de civilidade, né? Então, na verdade, é toda essa violência social que está aflorando dentro da família e dentro da escola. E que tem que ser discutida, né? Muito. E encontrar uma solução para isso. A gente tem que se debruçar sobre esse problema antes que a gente perca o controle disso. Muito bem. Eu acabo de conversar sobre violência na escola com o professor José Eduardo de Oliveira. Continue conectado com a gente, porque o Sala de Visita tem sempre mais informação para você. Até lá. Sala de Visita.